Hoje eu queria que nós fizéssemos o seguinte, que nós abríssemos o nosso manual e olhássemos para ele como um espelho. Na verdade, o próprio manual, Deus mesmo, diz que a sua palavra é como espelho e que nós muitas vezes olhamos para ela, a palavra de Deus, os preceitos dele, a história de vida de Cristo, até mesmo Cristo, e nos olhamos e somos meio esquecidos e esquecemos a imagem que vemos e logo aquilo sai de nossa mente e vamos vivendo. E na nossa vida a gente acaba deixando tudo aquilo de lado e vivendo exatamente como queremos e não como realmente precisamos. Então eu queria que hoje nós usássemos o Evangelho de Jesus Cristo como Lucas nos deixou, para que olhássemos para alguns detalhes, para os personagens. E nesses personagens nós pudéssemos nos ver. Analisar mesmo quem somos. Porque quando a gente chega e talvez até mesmo para que pudéssemos chocar alguns, a gente vê Confissões de um Ateu Praticante. Quem será o ateu que vai falar? É o que vos fala. E tantas vezes nós todos somos. Não por desacreditarmos na possível e real existência de um ser maior, criador de todas as coisas, soberano sobre tudo e que controla até mesmo a folha que cai, ou a chuva e o volume pluviométrico e como os peixes estão nadando. Beleza, maravilhoso, mas muitas vezes existem traços em quem nós somos que negam aquilo que nós cremos. Existem traços em como nós vivemos e como nós pensamos, processamos e agimos que literalmente negam que nós realmente cremos em um Deus completamente diferente de nós e do qual nós necessitamos. Então eu queria convidar você a abrir o seu manual, sua Bíblia, seja a forma que você tiver, em Lucas 7:36. Começarei a ler em 36 e lerei até os 50. Então é praticamente até o final do capítulo. Deixa eu te dar um pouquinho do background do Lucas. Lucas era um cara que não conheceu Jesus. Ele não andou com ele. Na verdade, Lucas conheceu Paulo. Ele andou com Paulo. Ele viu muito a respeito do que Paulo falava de como os outros discípulos ouviram de Jesus olho no olho. Ele provavelmente sentou com Pedro, São Pedro, o apóstolo Pedro, que uma grande tradição dos cristãos crê como o primeiro papa, o que tocou o barco da igreja primeiro. Sim, esse Pedro provavelmente, várias vezes, Lucas sentou aos pés dele e disse: Pedro, me fala, como é que era? Como é que ele falava? Como é que ele ensinava? E muitas vezes, provavelmente, ele sentou com Paulo e escrevendo cartas, provavelmente, para Paulo, que muito provavelmente Paulo, o que escreveu pelo menos 2/3 do Novo Testamento, ele não escrevia suas cartas, mas usava outros, e provavelmente Lucas foi um desses que escreveu para ele também. E ele perguntou, provavelmente, a Paulo: como é que foi naquele dia que você ouviu? Nós estamos olhando o relato de um cara que não necessariamente conviveu com Jesus, mas ouviu de suas histórias. Ouviu de quem ele era, como ele agia e como ele se relacionava. E ele então nos conta de forma escrita, uma vez que Jesus foi para a casa de um homem provavelmente muito importante em uma das cidades que Jesus passou. Lucas 7:33 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora por sinal, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse: esse homem trouxe profeta. Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. 2 pontos. Uma pecadora.
Então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo a dizer para você. Dize, mestre, disse Simão. Então Jesus diz: 2 homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Então Simão respondeu de pronto: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher aqui? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, os molhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus costumava muito ir à casa dos outros. Se ele estivesse na nossa época, provavelmente ele seria criticado pela maioria dos religiosos de nossa época, porque Jesus não se pareceria muito provavelmente com os pastores, padres, sacerdotes, ou seja lá que tipo de oficial religioso que nós temos hoje em dia. Ele pareceria muito mais com um homem provavelmente bastante calmo, que de vez em quando perde a cabeça quando as pessoas estão usando as coisas de Deus para enganar outros. Então, eu acredito que Jesus perderia a cabeça muitas vezes, pelo menos no nosso país, né? Com tanto de gente usando o nome de Deus para ganho próprio. Mas, além disso, Jesus também seria confundido e traria confusão para casa e para a cabeça de muitos como nós, porque nós teríamos o seguinte problema com Jesus: nós olharíamos para ele e veríamos nele quase que e verdadeiramente a presença total de Deus. Pelo seu olhar, pelo seu jeito, pelas suas palavras e pela sua sabedoria, nós teríamos plena certeza de que, gente, esse cara é vindo de Deus. Talvez ele seja até o Messias. Mas aí, Jesus daria um nó em nossas cabeças para as festas que ele iria, com gente que para nós não encaixaria com o religioso e com a pessoa santa e completamente separada de tudo isso que nós achamos ser tão carnal, pecaminoso, errado e tudo mais. E as pessoas com quem Jesus se associava eram pessoas não dignas da presença dele. Então, para que nós realmente entendamos o que está acontecendo aqui, a gente precisa de um pouquinho de pano de fundo histórico. Porque só olhando, a gente ouve alguns termos como fariseu, e você veio e não lavou os meus pés, você não me beijou e tudo mais, nada de homossexualidade enrustida, nada disso, de forma alguma. A gente precisa olhar um pouquinho para o contexto histórico. Primeiro, você lembra que são fariseus? Lembra? Fariseus eram uma seita dos judeus que dominava o espectro religioso da época. Eles eram aqueles que realmente diziam quais leis deviam ser seguidas, e não só diziam, mas eles também diziam quais eram as pessoas santas, dignas, puras e realmente seguidoras da verdadeira religião. E eles tentavam seguir até a última letra do que realmente era dito, para que ninguém viesse a julgá-los, baseado naquilo que eles mesmos julgavam os outros. Eles eram os santos da época. Aqueles que nem mesmo se envolviam com pessoas um pouco mais sujas. Um desses pediu para que Jesus fosse visitá-lo e comer com ele. Não chega com um Jesus desconhecido e chama para sua casa, não. Ele realmente convida Jesus para ter comunhão com ele, para estar próximo dele. Naquela época, assim como hoje,
nós chamamos pessoas para dentro de casa quando nós queremos estar mais próximos deles, não é verdade? Para conhecer um pouquinho mais. Na verdade, eu, quando chamo gente para um churrasco lá em casa, ou para ir para a piscina e comer alguma coisa no sábado, normalmente não é pela comida, mas é pelo relacionamento, é pela proximidade. Então, o fariseu, esse cara religioso e, de acordo com a lei, talvez até mesmo irrepreensível, ele convida Jesus para talvez conhecê-lo um pouquinho mais. E Jesus chega, entra e começa a comer com ele. Eu queria então que a partir de agora nós olhássemos mais profundamente 3 pessoas. As 3 pessoas que estão aqui. Jesus, o mestre religioso e uma mulher que nós não conhecemos muito bem. Nós só sabemos que o fariseu não achava que ela era muito boa companhia para estar dentro de sua casa junto com Jesus, que deveria saber quem ela era. Às vezes a nossa fama nos antecede. Jesus entra e o fariseu o recebe. Naquela época, a forma como você recebia a pessoa dizia muito do respeito que você tinha por ela. Porque nobres, reis, mestres, rabis, comiam na casa de outras pessoas e eram recebidos com tal nobreza. E o costume da época era quando a pessoa chegava, principalmente se você tivesse alguma posse, pelo que eu vejo, pelas roupas que vocês estão usando e os tênis importados e tudo mais, vocês caem nessa categoria de posse. Se Jesus fosse à casa de vocês, provavelmente você teria algum servo, escravo, que viria e lavaria então os pés de Jesus, né? Além disso, porque naquela época não era muito comum banhos costumeiros, você talvez também perfumasse Jesus. Assim, tipo, ungisse a cabeça dele com um óleo, mas um óleo aromático. Uma mostra de respeito, de condescendência e dizer, você é muito especial para mim, eu estou gastando. Porque os óleos e os perfumes naquela época eram caros. Então, como uma oferta àquela pessoa muito importante, ele era então literalmente servido das melhores, não só iguarias alimentícias, mas também de perfumes, ungüentos. Jesus não recebe nada disso. Isso não é uma parábola, isso não é uma historinha que Jesus criou. É um fato que, ouvindo a história de outros, Lucas narra, e ele é o único que narra. O fariseu trata Jesus como de casa. Não trata Jesus como um nobre convidado. E pelo jeito, eles já se conheciam de alguma forma. Mas parece haver uma intimidade presumida pelo fariseu, pelo mestre. A gente vai ver isso depois. Para o fariseu, Jesus já é o rabi, que eu já ouço falar há muito tempo. Ele estava lá fazendo as palestras dele, ele estava pregando, falando. Eu ouvi o cara semana passada, lá no monte, ele falou um monte de coisa esquisita, tipo, vocês ouviram que a lei falou? Ele desmoralizou a gente completamente. E agora ele está na casa de Jesus. Tipo, vocês médicos, dentistas, professores, passam pelo shopping, algumas pessoas, e aí, cara, tudo bem, e você? Tudo bem, cita seu nome, a sua esposa pergunta, você conhece? Não, aí sorria. Isso acontece muito com o pastor, é uma graça. Às vezes passando no shopping, tudo bem, Winston? Tudo, cara! Ótima coisa a existir. Cara, você, tu, que você não necessariamente precisa lembrar do nome. O cara trata Jesus como alguém de casa. Porque em casa você normalmente não lava o pé dos outros. Ou deveria da sua esposa. Mas você não faz. Porque é a sua esposa, você já sabe. Ela está com o pé sujo, você sabe. Talvez melhor que os outros. Não há mais o derramar de unguento sobre ele ou de perfume e dizer, eu quero que você se sinta como a pessoa mais nobre. Não, você não faz nem isso com a sua esposa, provavelmente. Muito menos com alguém que está lá todo dia com você, seu filho, seu empregado, seu doméstico. Não. Mas tem um outro personagem, uma outra personagem nessa história que não é convidada
mas trata Jesus como a figura principal, não somente da história, mas de sua vida. E isso é uma mulher que, de acordo com o próprio fariseu, não merecia estar lá. Olha o julgamento que o fariseu faz de Jesus. Se esse homem fosse profeta, ele podia ser, eu estava na dúvida, ele fala bonito. Ele saberia que quem nele está tocando é uma pecadora. Existe uma certa discussão entre os comentaristas, os teólogos e os que cavam a história para ver quem é essa mulher e leem todas as versões e escritos possíveis. Talvez a melhor teoria é que ela fosse uma adúltera ou uma prostituta da cidade. Ela chega até Jesus e ela lava os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus, não com uma toalha, mas com seus próprios cabelos. E ela traz de casa o seu melhor perfume num vaso de alabastro. É um tipo de material natural tão maleável que ele pode ser cortado também bem fininho e assim faz formas maravilhosas e lindas com a luminosidade que você pode hoje colocar como lustre. Isso é o alabastro. Vende-se muitas imitações de alabastro, essa coisa meio que de leite. Não existem alguns lustres meio leitosos? Então, isso é uma imitação de alabastro. Essa mulher traz, então, um vaso de alabastro muito comum naquela época, mas ainda assim caro, com um perfume ainda mais caro dentro e derrama sobre os pés de Jesus. E os perfuma. E por isso ela é criticada e Jesus é criticado. Duas pessoas que, frente ao mesmo homem, ao mesmo Jesus, têm reações bem diferentes. A mulher e o fariseu têm um encontro exatamente igual. No mesmo lugar, mas eles têm relacionamentos completamente diferentes com Jesus. Vamos olhar para a adúltera pecadora, talvez prostituta. Ela não se aproxima de Jesus pela frente, afinal de contas ele estava reclinado pela mesa de outro, porque ela não era digna nem de recebê-lo. E ela sabia disso. Ela vem então por trás, porque naquela época não haviam ainda na Itália provavelmente inventado cadeiras e tudo mais, eles se reclinavam à mesa, mas ficavam com os pés para trás. E com os pés para trás ela vem por trás e faz tudo isso por trás de Jesus. Ela não está tentando aparecer, ela está simplesmente grata. Mas grata pelo quê? Pelas palavras de Jesus, ela parece estar completamente grata pelo perdão. Grata por ela poder vislumbrar um relacionamento com alguém que ela jamais poderia merecer. O fariseu pressupõe um relacionamento íntimo, que na verdade, até pelas ações do próprio fariseu, não existia. Nas palavras de Jesus, o primeiro e último personagem, parece ficar claro que Jesus nota uma diferença básica entre os dois. E Jesus propõe uma historinha. E é interessante como Jesus ensina, né? Jesus nunca ensina dizendo, você está errado, cara, muda de vida. Não, ele vê a sua vida e fala, tem uma historinha para te contar. Ele então propõe uma historinha para o fariseu, e a historinha se encontra no 40, olha lá. Então Jesus disse, Simão, tenho algo a dizer a você. Fala, mestre. Eu vejo talvez até uma ironia aí, né? É claro que a gente não pode escrever ironia, não dá. Assim, a gente tem que ler nas entrelinhas. Mas eu entendo que talvez a entonação do fariseu fosse, fala, mestre. Vai, fala. É mestre, né? Ô, mestre. E Jesus fala, 2 homens devendo um certo valor. Um devia 500 denários, que provavelmente 1 denário naquela época, são as melhores estimativas, que varia 1 dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, um devia 500 dias de trabalho e outro devia 50 dias de trabalho. Nenhum dos dois podia pagar a dívida. Os dois são perdoados. E a pergunta de Jesus é, qual dos dois está mais feliz ou ama mais o perdoador da dívida?
A resposta é quase que imediata. Aquele que devia mais, é óbvio, nós sabemos essa conta. Nós temos dívidas, nós sabemos o que é um cartão de crédito. Talvez não saibamos o que é um denário, mas nós sabemos o que é dever. E Jesus diz, você entende o que é dívida. Você só não se vê como devedor. Não, Jesus não disse isso. Mas nas entrelinhas, talvez essas entrelinhas sejam as mais eloquentes da Bíblia. Jesus propõe uma parábola, encerra a parábola dizendo, é verdade, você julgou bem. E nas entrelinhas fica, você só não consegue se enxergar como o devedor. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia ou nos relacionamos com Deus e não nos enxergamos como devedores, mas nos enxergamos como merecedores, como dignos de alguma coisa de Deus, como de alguma forma, por já termos alcançado tanta coisa, seja lá o que for, por termos alcançado sabedoria espiritual, por termos já há muito tempo participado por tanto tempo de reuniões espirituais e de grupos religiosos, até muito bem organizados e talvez na direção correta e tudo mais, mas é muito fácil quando participamos de grupos que corriqueiramente, cotidianamente se relacionam e têm uma certa comunhão com Deus, estão tão próximos dele, de nós começarmos a achar que por alguma razão nós temos merecimento de ter Deus, de ter Jesus conosco. Porque afinal de contas nós não somos como os que estão do nosso lado. Você consegue notar uma diferença clara entre os dois? A pecadora e o fariseu? A pecadora não tem oportunidade de falar, ela não diz um pio. Afinal de contas, mulher e pecadora. Acho que não dá para ser pior numa cultura judaica daquela época. Mas o fariseu fala, e no que ele fala e pensa, ele mostra claramente como ele vê a si mesmo. Não em comparação com o ideal de Deus, mas sempre em comparação com o outro. Você vê que ele olha para a mulher e olha para Jesus, e ele se coloca naturalmente acima dos dois. Porque ele julga Jesus e, portanto, se torna juiz de Jesus. Ele julga a mulher porque ele olha para a mulher como, você não devia nem estar aqui, você não merece. Já a mulher, eu nem sei se ela enxerga o fariseu. Talvez as lágrimas nos olhos dela impossibilitassem isso. Ela não tem tempo para olhar para o lado. Ela está olhando para Jesus. E quando ela olha para Jesus, ela vê quem ela realmente é. E ela sabe que ela não é muita coisa. Ela sabe que ela é uma pecadora. Existem duas diferenças clássicas entre seres humanos. E talvez essa seja a única diferença que exista entre seres humanos. Eu não acredito que existe diferença de cor, raça, credo, diferença étnica, diferença política, nem mesmo de times de futebol. Eu acredito até mesmo que não exista, e biblicamente não existe diferença nem mesmo de gênero sexual. Existe uma diferença. Existem dois tipos de pessoa no mundo. Pecadores conscientes do seu pecado e humildes diante de Cristo, e pecadores que ignoram o seu próprio erro e assim se tornam arrogantes diante da cruz. Você notou que existem dois tipos de, não só pessoas, mas dois tipos de pecadores. Porque só existem pecadores. O parceiro de Lucas, Paulo, na verdade Lucas era o parceiro de Paulo. Paulo escreve na carta de Romanos e diz assim: todos pecaram e estão separados de Deus. Você notou que não é alguns, não é somente aqueles que não seguem tal religião, não é aqueles que fazem tal pontinho, pontinho. Não, todos, sem exceção. Então existem duas categorias de pessoas. Pessoas como a prostituta, pecadora, adúltera e pessoas como o fariseu. Altamente religioso. E outra provavelmente nem tinha condições de ser religiosa pelo estigma social que ela vivia.
Você já viu prostituta entrar em igreja? Ela só entra quando ela não é conhecida, porque se ela é conhecida, ela não bota o pé. Você já viu adúltero permanecer dentro da igreja? Ele permanece até que a igreja descubra. E aí ele sai. Normalmente por vergonha ou por expulsão. 2 pecadores. Um consciente e outro completamente alheio à realidade de sua vida. Eu não sei o que aconteceu com o fariseu. Nós não temos muitos outros detalhes da vida dele depois. Mas eu sei o que aconteceu com a pecadora. Ela estava lá porque ela já tinha sido perdoada. E ela recebe diretamente da boca de Jesus a afirmação de que os teus pecados estão perdoados. Mas existem 2 coisas que, vez ou outra em nossas vidas, nós não observamos muito bem. Mesmo que olhemos para as nossas vidas e nos assemelhemos muito com a pecadora. A primeira coisa é que muitas vezes nós não conseguimos ver o pecado, o erro. Ou não conseguimos ver que, deixa eu pensar, o que foi que eu errei hoje mesmo? E não conseguimos ver que não é necessariamente o que eu errei, mas quem eu sou. Muitas vezes nós ficamos procurando chifres na cabeça de cavalos, ou de burros como nós, e ficamos procurando atos, ficamos procurando coisas específicas que tenhamos feito no dia, no mês, ou o que é que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa errada na minha vida, que está dando tudo errado. Karma que a gente carrega. Não. O problema não é necessariamente o que você fez, faz ou fará. O problema é quem você é. O problema é que eu e você somos completamente distanciados de Deus, não pelo que fazemos, mas porque nós somos uma categoria de gente, todos nós, a humanidade toda, que teve a natureza quebrada. Nós não temos como nos aproximar de Deus sozinhos. E às vezes nos falta essa consciência. Porque às vezes nós já limpamos tão bem por fora, que está tão bonitinho, que a gente esquece a podridão que ainda há dentro. E o processo que ainda está acontecendo dentro, para que algum dia, quando tudo vier ao fim e realmente formos completamente transformados, nós poderemos ver algo totalmente diferente em nossas vidas. Então, uma coisa é realmente nós ignorarmos quem somos. E você pode espremer, ranger os dentes, se encolher, mas a realidade, talvez isso precise ser um mantra na sua cabeça, se você é tão orgulhoso quanto o fariseu. A frasezinha, eu sou um indigno, não merecedor, pecador. Mas a segunda coisa, bem juntinha dessa, é que muitas vezes nós não demos em Deus aquele do qual nós precisamos de perdão. A gente nem vê aquele cara que a gente corta na rua como necessitado, nós necessitados do perdão dele. Aquela pessoa que nós fomos rudes, muitas vezes nós também pedimos perdão, eu não preciso de perdão. Ou aquela pessoa que é muito próxima de nós e nós falhamos, erramos e não, eu também não preciso de perdão. A pessoa tem que crescer, não é assim que nós falamos? Essa pessoa é doente, ela se dói por qualquer coisinha. E na nossa cultura nós não vemos muitas vezes a necessidade de termos relacionamento restaurado por perdão. E já há um bom tempo vai contra quem nós somos como humanos. Nós somos capitalistas há mais tempo do que nós pensamos. O capitalismo não começou na Inglaterra ali, não. As sementes do capitalismo já vêm há muito tempo. Nós já vimos fazendo trocas com Deus há muito tempo. E assim, quando nós fazemos trocas com Deus, nós fazemos algumas coisinhas boas, e aí achamos, não, eu estou quitte com Deus. Eu, na verdade, fiz um sacrifício ontem, eu fui lá na comunidade viva, eu dei lá o meu 90%, eu estou bem, estou endividado o resto do mês, vou deixar todo mundo quebrado, mas eu estou bem com Deus. Então agora Deus merece a minha presença, porque afinal de contas eu já paguei Deus.
E nós não nos vemos como necessitados e completamente mortos sem perdão dele. Aí realmente é difícil amar. É difícil até ver necessidade dessa forma. É muito fácil se tornar fariseu, cumprindo ritual, cumprindo cerimônia, cumprindo pagamentos, cumprindo até moral. Não, eu não sou adúltero. Eu roubar, mentir, eu não. Eu não chamo nem palavrão. Eu bato o dedo, eu falo caracoles. Eu não falo lá o resto. Eu sou tão bom quanto isso. E assim nós temos uma falsa percepção de santidade. Nós temos uma falsa percepção de que nós podemos ser aceitos por Deus, porque nós já fizemos o que precisávamos fazer, cumprimos a lei, demos alguma coisinha para o necessitado. A adúltera prostituta, ela não tinha nada para dar para Deus, para Jesus. Ou será que tinha? Ela leva algumas coisas a Jesus, não leva? Ela leva lágrimas, leva o seu próprio corpo e leva um perfume. E eu confesso para vocês que eu já vinha lendo esse texto há anos. Vez ou outra eu lia e todas as vezes me passava uma coisa completamente batida. Essa mulher realmente era uma prostituta ou uma mulher adúltera. E provavelmente era porque essas eram as pecadoras. Era o pecado da época. Nós escolhemos pecados, né? Já houve tempo em que divorciado era, esse cara é o capeta. Ou aí o pastor que se divorciava era, tem que ir embora, esse cara é problemático. Ou já houve tempo em que eram vícios, né? O cara deixava o cabelo crescer, colocava piercing, colocava tatuagem, tudo é hippie e tal. Tira esse cara. Agora a moda são homossexuais, né? É a moda. É o que a igreja colocou uma letra escarlate e agora eles são os pecadores da vez. São pecadores exatamente como você. Você também. Exatamente igual. Mas esta pecadora, com a letra escarlate da época, ela traz a Jesus exatamente os objetos que ela usava em sua vida de pecado. Eu jamais tinha parado para pensar nisso. Ela usa os cabelos que antes seduziam para enxugar os pés como uma serva escrava daquele que a havia perdoado. Ela usa o unguento, o perfume que antes era usado em seu próprio corpo para ludibriar e seduzir, agora para adorar aquele que a havia perdoado. Ela tinha plena consciência que ela não podia trazer nada, porque ela trouxe exatamente os objetos do seu pecado. Era só o que ela tinha. Ela não tinha eloquência, ela não falava uma palavra. Ela não tinha justificativas pelo seu erro. A minha vida me encaminhou para isso. Eu nasci numa casta, eu só podia fazer isso. Não, ela não dá uma palavra. Ela simplesmente se debulha em lágrimas aos pés do seu Salvador. Dele recebe perdão e graça. Eu acredito que muitas vezes nós criamos toda essa parafernália exterior, porque eu creio que muitas vezes nós não cremos que realmente Deus pode nos dar abundantemente perdão e graça. Porque perdão e graça são duas coisas completamente alheias a nós. Perdão pressupõe alguém pagar a conta, e normalmente o cara que paga a conta do perdão é aquele que foi ferido. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A Bíblia mesmo pergunta: quem morreria pelos seus amigos?
E é justamente nesse contexto da pergunta de quem morreria pelos seus amigos que Paulo diz, mas Deus demonstra o seu amor para nós, que enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele dá o seu Filho. Perdão e graça. Quem que recebe alguma coisa sem merecer? A vida desta pecadora e o resultado do relacionamento dela com Deus nos mostra claramente os efeitos de perdão e graça. Ela sai de lá com 2 palavras: os teus pecados estão perdoados e a tua fé te salvou. E Jesus termina a palavra com ela dizendo: vá em paz. Você consegue imaginar a culpa que essa mulher carregava? Não, eu consigo imaginar a culpa que o fariseu não carregava. Não, ele era perfeito. Provavelmente de uma linhagem ótima da sociedade. Mas a culpa que essa mulher carregava era uma culpa tão pesada que, quando ela vê e vislumbra a possibilidade de se libertar daquela culpa e receber perdão de alguém, receber perdão de Deus, ela não perde a chance e se joga aos pés dele e coloca os objetos de seu pecado como objetos de adoração a ele. E ela sai de lá com a palavra do Salvador dizendo: vá em paz. Porque na realidade, o que nós buscamos é essa tal shalom, que provavelmente foi o que Jesus disse. Shalom, que é todas as coisas, não importando as circunstâncias, estarem bem. Shalom, paz. Paz é saúde, mesmo quando há doença. Paz é calma, mesmo quando tudo está agitado, porque as coisas não estão encaixando. Paz é consciência leve, mesmo quando se sabe que se tem culpa de absolutamente tudo. Mas consciência leve que não esquece quem pagou a dívida. Ela não esqueceu. Ela amou. Então, se nós temos que confessar como ateus, talvez seja justamente confessar a Deus que tantas vezes nós falamos alguma coisa que em Deus é, e de que Deus é perdoador, que Deus é gracioso, que Deus é bom, que Deus é paciente, longânimo, amoroso, mas para os outros. Aquele travesti que está ali na esquina, ele precisa. Aquele cara que roubou tanto da sociedade brasileira, ele precisa ser condenado, mas talvez lá na prisão ele encontre Deus. E Deus pode perdoá-lo, mas esse amor, essa paciência, essa paz, esse perdão, essa graça nunca foi para os outros, foi para mim. Nunca foi para o estuprador, ou para o ladrão, ou para aquele que errou contra mim. Não, foi para mim. E é somente neste momento, quando nós caímos na realidade de que esse perdão e essa graça são para mim, que nós realmente aplicamos o Evangelho, a boa notícia, na nossa vida. De que nós também podemos andar em paz. Nós não precisamos carregar as letras escarlates em nosso pescoço. Nós podemos pegar os objetos do nosso pecado e colocar nas mãos de Deus. E o que nós ouviremos dele quando fazemos isso é: perdoados estão os teus pecados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Por causa de perdão e graça. Você faz essa oração com a gente? A oração de ateus praticantes dizendo: eu preciso, porque eu quero deixar de ser ateu nessa área da minha vida. Canta comigo.
Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Essa é a nossa necessidade. Perdão, graça, paz. Você continua orando comigo? Pai, nós sabemos que as nossas vidas estão completamente desnudas diante de Ti, completamente transparentes. E assim sendo, eu sei, nós sabemos que nós precisamos do Teu perdão, da Tua graça, porque nós precisamos de paz. Senhor, no encontro que nós tivemos aqui hoje contigo, nós queremos sair daqui não como fariseus, mas como pecadores. Pecadores que só têm como trazer a Ti objetos do seu pecado. Mas pecadores que querem Te servir com lágrimas e com seu próprio corpo.
pecadores que querem te adorar com tudo que têm. Então, Senhor, nós te pedimos que tu tires de nossas vidas essas facetas de ateus, de crermos que tu és perdoador e amoroso e gracioso, mas muitas vezes vivemos como que crendo que se fizermos, assim tu nos aceitarás. Senhor, ajuda-nos a entender que nós só podemos receber de ti, nós não podemos dar. Mas, Senhor, nós queremos dar até o último dia de nossas vidas aquilo que não temos, porque nós somos tão gratos e existe tanto amor de nós por ti, porque sabemos que não somos dignos de tua presença, que nós queremos todos os dias, amanhã mesmo, segunda-feira, nós queremos novamente acordar e chegar aos teus pés, mesmo com lágrimas, e assim enxugar os teus pés com os nossos cabelos e derramar na tua presença o perfume que temos. Porque sabemos que é somente assim, depois do teu perdão e por causa da tua salvação, que nós podemos ter paz. Senhor, eu te peço que tu tragas a nós paz. Paz não porque as circunstâncias melhoraram, paz não porque o julgamento dos outros cessou, mas paz porque fomos perdoados e temos plena consciência desse teu perdão. Paz porque sabemos a profundidade e a nojeira do nosso pecado, mas sabemos da forma como tu estás operando em nós. Senhor, nos transforma. Faz de nós não só justificados, mas também santificados por ti. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com teu Filho, cada vez mais parecidos com esse homem que tantas vezes nos confunde com o seu amor e a sua graça. Ajuda-nos a ser cada vez mais parecidos com essa pecadora, arrependidos e prostrados diante de ti. Ajuda-nos a nos arrependermos, não só do que fazemos, mas do que somos, e a nos colocarmos diante de ti como completamente dependentes de ti. E é no nome de Jesus, daquele que nós dependemos totalmente, que nós oramos. Amém.